Atenção! Este vídeo tem finalidade educacional e analisa fatos históricos sob uma perspectiva crítica e reflexiva. Nenhum tipo de exaltação ou apoio às figuras mencionadas é promovido aqui. Imagine um líder carismático, que sobe ao poder prometendo justiça, ordem e prosperidade. Suas palavras parecem carregadas de fé, ele cita Deus, exalta valores morais e promete lutar contra o mal. Mas, por trás desse discurso, há perseguições, guerras e genocídios. Como isso é possível? Como alguém pode usar o nome de Deus para justificar o mal? A história está repleta de líderes que usaram a religião como ferramenta de manipulação. Desde reis que se diziam escolhidos por Deus até ditadores que justificaram massacres em nome de um ideal divino. Mas será que Deus realmente estava do lado deles? Ou será que usaram a fé para mascarar suas verdadeiras intenções? Hoje, vamos mergulhar na história de líderes mundiais que se aproveitaram da religião para alcançar seus objetivos. Vamos analisar suas estratégias, suas motivações e, o mais importante, o que a Bíblia diz sobre esse tipo de comportamento. E antes de continuarmos, já peço que você deixe o like, se inscreva no canal e compartilhe esse vídeo. Esse tema é extremamente importante, e muitas pessoas ainda não conhecem essas verdades. Agora, vamos começar nossa jornada pela história dos ditadores que usaram a religião para manipular o povo. Adolf Hitler, o ditador que usou a religião como ferramenta de manipulação. Se há um nome que está eternamente ligado ao terror do século XX, esse nome é Adolf Hitler. Líder da Alemanha nazista entre 1933 e 1945, Hitler foi responsável pelo Holocausto, um dos maiores genocídios da história, que exterminou milhões de judeus, além de outros grupos perseguidos pelo regime. Mas o que nem todos percebem é como ele usou a religião em seu discurso para manipular as massas e consolidar seu poder. O uso da fé para justificar o regime nazista. Hitler não era exatamente um homem religioso no sentido tradicional. No entanto, ele entendia o poder que a fé exercia sobre o povo alemão e sabia como explorar isso a seu favor. Em diversos discursos, ele mencionava Deus e tentava conectar sua ideologia ao cristianismo, apresentando-se como um líder escolhido para restaurar a ordem divina na Alemanha. Em uma de suas falas, Hitler declarou: "Ao me opor aos judeus, luto pela obra do Senhor." Essa citação deixa claro como ele distorceu a fé cristã para justificar o antissemitismo e a perseguição aos judeus. Hitler sabia que, ao associar sua causa a Deus, poderia conquistar a confiança de muitos cristãos desavisados. Além disso, o regime nazista tentou controlar as igrejas cristãs na Alemanha. Criou-se até um movimento chamado Cristianismo Positivo, que reescrevia partes da Bíblia para remover referências judaicas e promovia uma versão do cristianismo que alinhava Jesus à ideologia nazista. Muitos pastores e líderes religiosos que se opuseram a Hitler foram perseguidos, presos e até mortos. A Bíblia condena esse tipo de manipulação? Sim. A palavra de Deus deixa claro que falsos líderes surgiriam usando o nome de Deus para seus próprios interesses. Em Mateus 7, versículos 15 a 16, Jesus nos alerta: "Cuidado com os falsos profetas. Eles vêm a vocês vestidos de ovelhas, mas por dentro são lobos devoradores. Vocês os reconhecerão pelos seus frutos." Hitler usou a fé como ferramenta para enganar, dividir e justificar atrocidades. Ele não buscava realmente seguir os ensinamentos de Cristo, mas apenas distorcer a religião para atingir seus próprios objetivos. Mas ele foi o único a fazer isso? Claro que não. Hitler pode ter sido um dos mais famosos, mas outros líderes seguiram esse mesmo caminho. Agora, vamos falar sobre outro ditador que usou a religião de forma manipulativa: Joseph Stalin. Joseph Stalin, o ditador que perseguiu a fé e criou seu próprio culto. Se Hitler usou a religião para manipular, Joseph Stalin seguiu um caminho diferente, mas igualmente destrutivo. Ditador da União Soviética de 1924 a 1953, Stalin foi um dos responsáveis por transformar o país em um regime comunista totalitário, onde a religião foi duramente perseguida. A perseguição religiosa na União Soviética. Stalin via a fé como uma ameaça ao seu poder. O cristianismo, o islamismo e outras religiões eram vistas como obstáculos para o fortalecimento do comunismo, já que a ideologia marxista defendia o ateísmo como base para uma sociedade igualitária. A solução de Stalin? Eliminar qualquer influência religiosa. Igrejas foram fechadas, padres e pastores foram presos ou executados, e símbolos religiosos foram destruídos. A União Soviética passou a propagar o ateísmo como política oficial, e qualquer manifestação de fé era reprimida. O mais irônico é que,
ao tentar acabar com a religião, Stalin criou sua própria versão de adoração, o culto à sua personalidade. Retratos gigantescos do ditador foram espalhados pelo país, e qualquer crítica a ele era considerada traição. Ele substituiu Deus por si mesmo, tornando-se a única autoridade suprema. A Bíblia alerta sobre líderes como Stalin? Sim. A palavra de Deus nos ensina que qualquer sistema que tente substituir Deus pelo homem está fadado ao fracasso. Em Daniel 11, versículo 36, encontramos uma profecia sobre reis arrogantes. O rei fará o que bem entender, ele se exaltará e se engrandecerá acima de todos os deuses e dirá coisas incríveis contra o Deus dos deuses. Stalin é um exemplo claro disso. Ele tentou erradicar a fé e colocar a si mesmo no lugar de Deus, mas, no final, sua era de terror chegou ao fim. Mas ele não foi o único. Outro líder que seguiu esse mesmo caminho de repressão e controle foi Mao Tse-tung, o ditador chinês. Mao Tse-tung, o ditador que criou uma nova religião. Após Stalin, outro ditador levou a repressão religiosa a níveis extremos. Mao Tse-tung, líder da Revolução Comunista na China e fundador da República Popular da China. Seu governo, que durou de 1949 a 1976, é considerado um dos mais brutais da história, não apenas pelo número de mortes, mas também pela maneira como ele tentou reescrever a fé do povo chinês. O ateísmo como política de Estado. Assim como Stalin, Mao via a religião como um obstáculo para o controle total do Estado. Ele lançou diversas campanhas para erradicar crenças tradicionais, especialmente o cristianismo, o budismo e o taoísmo. Igrejas e templos foram destruídos, e praticar a fé passou a ser um risco mortal. Mas Mao fez algo ainda mais radical. Ele substituiu a fé tradicional pelo culto à sua própria imagem. Sua filosofia, chamada de maoísmo, tornou-se quase uma religião oficial. O Pequeno Livro Vermelho, uma coletânea de suas frases e ideias, era tratado como uma escritura sagrada, e os cidadãos eram incentivados a recitar seus ensinamentos como se fossem dogmas religiosos. Perseguição aos cristãos na China. Os cristãos chineses enfrentaram perseguições severas. Líderes religiosos foram presos ou enviados para campos de trabalho forçado. Mao via a fé cristã como uma ameaça ao seu regime, porque ela ensinava que existe um Deus acima do governo humano. Mas, apesar da perseguição, a fé cristã na China nunca foi completamente erradicada. Hoje, mesmo com restrições, estima-se que haja milhões de cristãos no país, provando que o evangelho não pode ser silenciado. O que a Bíblia diz sobre líderes que tentam se colocar no lugar de Deus? No livro de Isaías 14, versículos 13 a 14, encontramos um alerta sobre aqueles que desejam exaltar a si mesmos acima do Altíssimo. Tu dizias no teu coração, subirei aos céus, erguerei o meu trono acima das estrelas de Deus. No monte da Assembleia me assentarei, no ponto mais elevado do Monte Santo. Subirei mais alto que as mais altas nuvens, serei como o Altíssimo. Mao tentou colocar a si mesmo no lugar de Deus, assim como muitos outros ditadores. Mas, no final, seu império de terror também chegou ao fim. Agora, vamos falar de outro líder que também usou a religião para seus próprios interesses, Benito Mussolini. Benito Mussolini, o ditador que manipulou a religião para consolidar o poder. Se Stalin e Mao Tse-tung tentaram eliminar a religião, Benito Mussolini seguiu um caminho diferente. O ditador italiano, que governou a Itália de 1922 a 1943, entendeu que a fé do povo era uma ferramenta poderosa para manter seu regime. Em vez de erradicá-la, ele a utilizou para consolidar sua ditadura fascista. A relação conturbada entre Mussolini e a Igreja Católica. Mussolini começou sua carreira política como um ferrenho ateu e crítico do cristianismo. Ele chegou a dizer que o cristianismo é a religião dos fracos e que a fé cristã enfraquecia o espírito guerreiro do povo italiano. No entanto, ao perceber que a grande maioria da população italiana era católica, ele mudou sua estratégia. Em 1929, ele firmou o Tratado de Latrão com o Vaticano, um acordo que reconhecia a soberania da Igreja sobre o território do Vaticano e declarava o catolicismo como a religião oficial da Itália. Esse tratado foi uma jogada política. Ao se aproximar da Igreja Católica, Mussolini ganhou apoio popular e a legitimação de sua ditadura. O uso da religião como ferramenta política. Mesmo sem ser um homem de fé, Mussolini passou a usar símbolos religiosos em sua propaganda. Ele promovia imagens dele ao lado do Papa, fazia discursos exaltando valores cristãos e apresentava o fascismo como um movimento que restauraria a grandeza da civilização cristã ocidental.
Mas, ao mesmo tempo em que fingia apoiar a Igreja, ele restringia sua influência e censurava padres que criticavam o regime. Seu objetivo nunca foi proteger o cristianismo, mas sim utilizá-lo para manter o povo sob controle. O fascismo e a perseguição religiosa. Embora não tenha perseguido cristãos como Stalin e Mao, Mussolini reprimiu grupos religiosos que não se alinhavam com seu governo. Testemunhas de Jeová foram perseguidos, e igrejas que pregavam contra o regime eram fechadas. Além disso, ao se aliar com Hitler, Mussolini apoiou leis raciais que resultaram na perseguição de judeus na Itália. O que a Bíblia diz sobre líderes que fingem servir a Deus, mas têm outros interesses? Mussolini usou a fé como um disfarce para seu governo tirânico, mas, no fim, sua própria nação se voltou contra ele. Ele foi capturado e executado pelo povo italiano em 1945, provando que líderes que manipulam a religião para fins políticos acabam enfrentando suas consequências. Agora, vamos falar sobre outro líder que também usou a fé para justificar seu governo, Vladimir Putin. Vladimir Putin, o uso da religião para justificar o poder e a guerra. Se Hitler e Mussolini manipularam a religião para fortalecer seus regimes, Vladimir Putin segue um caminho semelhante nos dias de hoje. Desde que assumiu o poder na Rússia no início dos anos 2000, ele tem usado a Igreja Ortodoxa Russa para consolidar sua autoridade e justificar suas ações políticas, incluindo a invasão da Ucrânia. A aliança entre Putin e a Igreja Ortodoxa Russa. Historicamente, a Rússia sempre teve uma forte ligação entre Estado e religião. Durante o período comunista, o regime soviético perseguiu cristãos e fechou igrejas, mas após a queda da União Soviética, a fé voltou a ter um papel central na identidade russa. Putin percebeu isso e, desde cedo, se aproximou da Igreja Ortodoxa Russa, apresentando-se como um líder cristão defensor dos valores tradicionais. Sua estratégia foi clara: unir a ideia de patriotismo e fé, fazendo com que a população visse sua liderança como uma extensão da vontade de Deus. Em várias ocasiões, Putin foi visto participando de cerimônias religiosas, sendo abençoado por líderes religiosos e até promovendo leis que favorecem a Igreja, como a proibição de propaganda LGBT, justificada como uma defesa dos valores cristãos russos. O uso da fé para justificar a guerra. Um dos momentos mais controversos da relação entre Putin e a Igreja aconteceu durante a invasão da Ucrânia. O patriarca Cirilo, líder da Igreja Ortodoxa Russa, declarou apoio à guerra, dizendo que era uma luta espiritual contra o Ocidente decadente e que os soldados russos que morressem em combate seriam mártires diante de Deus. Esse discurso religioso serviu para justificar a agressão russa, fazendo muitos cidadãos acreditarem que a guerra era uma missão divina. No entanto, essa mesma manipulação da fé tem sido duramente criticada por cristãos ao redor do mundo, pois contradiz os princípios do Evangelho, que ensina sobre o amor ao próximo e a busca pela paz. O que a Bíblia diz sobre líderes que usam a fé para justificar a guerra? No livro de Tiago 4, versículos 1 a 2, encontramos um ensinamento que se aplica a esse contexto. De onde vêm as guerras e contendas entre vocês? Não vêm das paixões que guerreiam dentro de vocês? Vocês cobiçam coisas, mas não as têm, matam e invejam, mas não conseguem obter o que desejam. Vocês vivem a lutar e a fazer guerras. A Bíblia deixa claro que a guerra nasce do desejo humano por poder e cobiça, não de uma missão divina. Quando um líder usa a fé para justificar derramamento de sangue, ele distorce a palavra de Deus para servir aos seus próprios interesses. Agora, vamos falar de outro líder que seguiu um caminho parecido e marcou a história com sua crueldade: Francisco Franco. Francisco Franco, a ditadura em nome de Deus. Se Hitler e Mussolini usaram a religião para justificar seus regimes totalitários, Francisco Franco seguiu um caminho semelhante na Espanha. Diferente dos regimes fascistas que se apoiavam no paganismo ou no nacionalismo extremo, Franco construiu sua ditadura sob os alicerces da Igreja Católica, apresentando-se como um enviado de Deus para restaurar a ordem na Espanha. A Guerra Civil Espanhola e o nascimento de um líder cristão. Antes de Franco assumir o poder, a Espanha estava dividida entre republicanos e nacionalistas. Os republicanos eram compostos por socialistas, comunistas e anarquistas, enquanto os nacionalistas eram formados por monarquistas, conservadores, principalmente a Igreja Católica. A Guerra Civil Espanhola, de 1936 a 1939, foi sangrenta, com os dois lados cometendo atrocidades. No entanto, Franco se aproveitou do apoio da Igreja e começou a promover a ideia de que sua guerra não era apenas política, mas espiritual. Ele se apresentou como defensor da fé contra o comunismo ateísta e garantiu que,
sob seu governo, a Espanha voltaria a ser um país verdadeiramente cristão. Uma ditadura sob a bênção da Igreja. Quando Franco venceu a guerra e assumiu o poder, a Igreja Católica se tornou um dos pilares fundamentais de sua ditadura. Em troca do apoio, ele garantiu privilégios à Igreja, como o controle da educação e a proibição de outras religiões. O regime de Franco foi brutal. Opositores eram perseguidos, presos e executados. Qualquer um que criticasse o governo era considerado um inimigo da fé. Além disso, as mulheres perderam direitos conquistados anteriormente, sendo forçadas a viver sob um rígido código moral imposto pela Igreja. Apesar de seu discurso religioso, Franco governou com mão de ferro, promovendo censura, tortura e repressão. Ele manteve o poder até sua morte, em 1975, deixando a Espanha mergulhada em décadas de autoritarismo. A Bíblia aprova esse tipo de governo? Jesus nunca defendeu o uso da força para impor a fé. Em Mateus 26, versículos 52 a 53, ele diz a Pedro: guarde a espada. Pois todos os que empunham a espada, pela espada morrerão. Você acha que eu não poderia pedir ao meu Pai, e ele enviaria imediatamente mais de 12 legiões de anjos? Esse versículo deixa claro que o cristianismo não deve ser imposto à força. Franco, ao usar a religião como justificativa para sua ditadura, foi contra os ensinamentos de Cristo, provando que nem todo governo que se diz cristão realmente age segundo a vontade de Deus. Agora, falta falarmos sobre Joseph Kony, um dos casos mais chocantes de manipulação religiosa para justificar violência. Joseph Kony, o profeta do terror. Se Franco usou a religião para justificar um regime autoritário, Joseph Kony levou essa manipulação a um nível ainda mais sombrio. Diferente de outros ditadores que usavam o cristianismo como uma ferramenta política, Kony se apresentou como um verdadeiro profeta, afirmando que recebia ordens diretas de Deus para cometer atrocidades. Quem é Joseph Kony? Joseph Kony nasceu em Uganda, nos anos 80, assumiu o comando do grupo guerrilheiro Lord's Resistance Army, LRA, ou Exército de Resistência do Senhor. Ele afirmava ser um mensageiro de Deus, escolhido para purificar a África e criar um governo baseado nos 10 mandamentos da Bíblia. No entanto, suas ações estavam longe de refletir os ensinamentos de Cristo. O LRA ficou conhecido por sequestrar crianças, forçá-las a se tornarem soldados ou escravas sexuais e massacrar aldeias inteiras. Estima-se que mais de 60 mil crianças tenham sido sequestradas ao longo dos anos de atuação do grupo. A Guerra Santa de Kony. Kony misturava elementos do cristianismo com crenças tribais africanas e dizia que Deus falava com ele através de espíritos. Ele ordenava que seus seguidores realizassem rituais violentos, como cortar os lábios de traidores ou mutilar aldeões que não obedecessem às suas ordens. O grupo acreditava que estava lutando contra o governo corrupto de Uganda e que qualquer um que se opusesse a eles era um inimigo de Deus. Essa ideologia levou a décadas de terror, transformando Kony em um dos criminosos mais procurados do mundo. Cristianismo ou distorção religiosa? Os atos de Kony são um exemplo claro de como a religião pode ser distorcida para justificar violência. A Bíblia nunca ensinou a forçar a fé através da guerra. Pelo contrário, Jesus pregava o amor e a compaixão. Em João 18, versículo 36, ele diz: o meu reino não é deste mundo. Se fosse, os meus servos lutariam para impedir que eu fosse entregue aos judeus. Mas agora o meu reino não é daqui. Isso mostra que a verdadeira fé cristã não deve ser imposta pela força, e sim vivida de forma voluntária. Joseph Kony usou a fé como ferramenta de manipulação, afastando-se completamente da mensagem de Cristo. E o que aconteceu com Kony? Após ganhar notoriedade mundial em 2012, quando a campanha Kony 2012 viralizou, ele se tornou um fugitivo. Tropas dos Estados Unidos e de Uganda foram enviadas para capturá-lo, mas até hoje Kony nunca foi preso. Apesar disso, o poder do LRA diminuiu, e muitas de suas vítimas conseguiram escapar. O julgamento de Deus. Há perdão para esses ditadores? Agora que analisamos figuras históricas como Adolf Hitler, Joseph Stalin, Benito Mussolini, Francisco Franco, Joseph Kony, Mao Tse-tung e Vladimir Putin, surge uma pergunta inevitável: como Deus julgará essas pessoas? Elas podem ser perdoadas? Ou já estão condenadas diante dos olhos do Senhor? O peso das ações diante de Deus. A Bíblia ensina que Deus é justo e conhece o coração de cada ser humano. Em Romanos 2, versículos 6 a 8, está escrito: Deus retribuirá a cada um segundo as suas obras. Dará vida eterna aos que, perseverando em fazer o bem, buscam glória, honra e imortalidade.
Mas haverá ira e indignação para os que são egoístas e rejeitam a verdade para viver na injustiça. Se formos considerar apenas as obras desses líderes, muitos cometeram genocídios, perseguiram inocentes e usaram o nome de Deus para justificar suas crueldades. Mas isso significa que o destino deles está selado? Existe arrependimento para os ditadores? A Bíblia nos mostra que Deus está sempre disposto a perdoar aqueles que verdadeiramente se arrependem. Em Ezequiel 18, versículo 23, Deus faz uma pergunta direta. Acaso tenho eu prazer na morte do ímpio? Diz o Senhor Deus. Não desejo eu antes que ele se converta dos seus caminhos e viva? Isso nos ensina que o perdão de Deus está disponível para todos, mas há uma condição, o arrependimento sincero. O problema é que muitos desses ditadores morreram sem demonstrar qualquer sinal de arrependimento. Eles mantiveram suas crenças até o fim e nunca reconheceram os horrores que causaram. Julgamento justo, o que a Bíblia diz? Embora Deus esteja disposto a perdoar, também sabemos que ele não é conivente com a injustiça. Apocalipse 20, versículos 12 a 13, fala do julgamento final. E vi os mortos, grandes e pequenos, em pé diante do trono, e foram abertos os livros. Então, outro livro foi aberto, o da vida. Os mortos foram julgados segundo o que tinham feito, conforme o que estava registrado nos livros. O mar entregou os mortos que nele havia, e a morte e o Hades entregaram os mortos que neles havia, e cada um foi julgado de acordo com o que tinha feito. Isso significa que ninguém escapa da justiça divina. Mesmo que esses líderes tenham morrido sem pagar por seus crimes na terra, eles enfrentarão um julgamento diante de Deus. E nós? Como devemos reagir? Diante de tudo isso, como cristãos, devemos lembrar de duas coisas. O perdão de Deus é um mistério. Só Ele conhece o coração das pessoas e sabe quem verdadeiramente se arrependeu antes de partir. A justiça de Deus nunca falha. Mesmo que pareça que a maldade vence neste mundo, a palavra garante que Deus julgará cada um conforme suas ações. Por isso, em vez de carregar ódio no coração por esses personagens da história, devemos confiar na justiça divina e focar em viver de acordo com os ensinamentos de Cristo. Conclusão: o que aprendemos com tudo isso? A história nos mostra que líderes poderosos podem usar a religião para manipular, dominar e causar destruição. Mas, no fim, ninguém escapa do julgamento de Deus. Que essa reflexão nos ajude a enxergar a importância da verdadeira fé e a nunca permitir que o nome de Deus seja usado como justificativa para a violência e o ódio. Agora eu te pergunto, será que estamos atentos aos líderes que, ainda hoje, usam a religião para enganar? Será que estamos realmente seguindo Cristo, ou sendo manipulados por aqueles que dizem falar em nome dele? A resposta para essa pergunta pode definir não apenas nossa vida aqui na Terra, mas também nossa eternidade. Se você assistiu até aqui, deixa seu like, compartilhe com seus amigos, comente aqui o que você acha sobre esse assunto. Até o próximo vídeo.